também que um exemplo que ele não usava um teste sistemático, mesmo assim ele ganhou muito dinheiro. Então tem pessoas que conseguem, mesmo sem usar o método que eu descrevi, conseguem ganhar muito dinheiro. Não é um método imprescindível, mas é um método que leva a resultados previsíveis, né? Que você tem mais segurança de que aquilo vai funcionar. Se você usa um método diferente, não quer dizer que não vai funcionar, mas quer dizer que reduz o risco, né? Quer dizer que reduz a probabilidade de que funcione. Você tem um risco maior de que não funcione. Né? Você não tem uma segurança a priori de que aquela estratégia que você está aplicando que vai gerar resultados que você já testou e constatou de fato que funcionam. Então, acho que a distinção que eu faria entre investimento e especulação é basicamente essa. Perfeito. E, na sua opinião, quais são os principais erros que os investidores costumam cometer ao avaliar desempenho de carteiras de investimentos? E, na sua opinião, quais são os indicadores ou métricas que os investidores devem utilizar para acompanhar de uma forma correta, né, o desempenho no longo prazo? São muitos erros, né? Na verdade, quase tudo que os gestores, os bancos, inclusive grandes bancos, grandes gestores, quase tudo que eles fazem não é muito correto, eles fazem de uma maneira muito inadequada. Tanto é que o Madoff, né, há poucos anos, o Madoff deu um golpe de 12 bilhões, né, não sei se foi 12 ou 13 bilhões de dólares, e caíram nesse golpe instituições como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, quer dizer, você tem grandes bancos que supostamente são bem assessorados, tem pessoas supostamente competentes que estão aconselhando as pessoas que tomam decisões e entraram num golpe bizarro, porque o cara ele não tinha nem uma auditora decente. A auditora era o parente dele da esquina, né, que fazia a auditoria dos resultados e fraudava deslavadamente e ficou durante anos fazendo aquilo. Quer dizer, os critérios que eles usam, inclusive em grandes instituições, são muito ruins, né? São muito primários, eles cometem erros estatísticos básicos, erros científicos básicos, erros de lógica muito básicos. Eles são geralmente pessoas que eles entram nessas instituições por nepotismo, eles vão crescendo dentro da empresa por nepotismo e não têm competência para o que eles estão fazendo, né? Então, o resultado natural disso é que eles caem em golpes extremamente elementares como esse, né? No caso do Madoff, qualquer pessoa minimamente sensata perceberia, ou pelo menos desconfiaria, e faria uma análise adequada para verificar se aquilo está em fundamento. Eu lembro que tem um estatístico que ele comentou, quando o Madoff começou a ter resultados muito bons, teve um estatístico que já fez uma denúncia que a curva de crescimento que ele apresentava não era possível de ser alcançada no mercado real. Você não teria aquele comportamento no mercado real. E quando você olha para a curva, é meio óbvio aquilo, não precisa nem fazer testes estatísticos, basta você olhar para a curva. Ela tem um crescimento exponencial quase linear, assim, bem, uma curva bem suave. Ele não tem aquela estrutura fractal que se espera de um processo de Weyne, né, de um processo de Levy, que tem aquela característica típica de cotações de mercado. Você não tem como no investimento de renda variável ter aquele comportamento. Isso não, no mundo real não acontece. Né? E, quer dizer, o estatístico comentou aquilo, ignoraram o cara, simplesmente continuaram enfiando bilhões naquela fraude e, assim, um adolescente que tivesse uma boa noção de estatística, né, um campeão de Olimpíada Brasileira da Matemática, por exemplo, ele perceberia que aquilo é errado, né, que tem alguma coisa errada ali. E como é que os caras que estão na administração de grandes bancos multibilionários não percebem isso? É um problema gravíssimo. Os problemas que você falou dos erros que eles cometem todo tipo de erro, né? São erros muito primários, são muitos erros muito primários, e eles vão continuar cometendo enquanto eles insistirem nessa atribuição de cargos baseado em nepotismo, baseado em acordos sexuais, baseado em critérios que não são eficazes para o sucesso da empresa e para a qualidade do produto, dos serviços que eles prestam. Isso, infelizmente, é um problema generalizado e que vai continuar, né, se repetindo enquanto não corrigir isso. O Platão já apontava esse problema no século IV a.C., século III a.C. O Platão comentava que era necessário que os reis fossem filósofos, os filósofos fossem reis. Filósofo no sentido de uma pessoa intelectualizada que tem opiniões bem fundamentadas, que compreende os fatos, como eles funcionam, pelo menos tenta compreender na medida do possível, e faz análises bem fundamentadas e lógicas dos problemas, né? Análises razoavelmente corretas. E, no caso, esses caras, eles nem tentam fazer uma análise, porque no caso do Madoff, acho que o exemplo do Madoff é muito nítido esse problema, são, assim,
Se o cara começa a analisar, se ele começa a fazer uma investigação, ele já percebe o problema. Não tem muita dificuldade em perceber. Tem casos que são sofisticados, que você tem dificuldade para identificar. No caso, você as questões que você mandou para a Tamara, tem uma que você fala das fraudes do Inhames, né? Aquele caso não é simples, aquele caso realmente é difícil. Tanto é que milhares de PHDs, né, mais de 870 mil PHDs na visão, a análise mais recente que eu verifiquei no Google, mais de 870 mil PHDs escreveram artigos utilizando dados do Inhames sem perceber que os dados são incorretos, inclusive tem indícios de fraudes. Né? Mas é bem mais difícil de perceber. Agora, no caso do que esses caras desses bancos fazem, não estou generalizando, tem alguns bancos que não fazem, mas os que entraram no golpe do Madoff fizeram, não tem nada de muito difícil. Né? Você pega no caso, a NASA, por exemplo, quando teve o erro da óptica do Hubble. Né? O Hubble foi colocado em órbita com um erro da curvatura da superfície, que é o que ele chama de aberração esférica. É um erro que qualquer construtor de telescópio de fundo de quintal, que está começando faz 3 meses, começou a aprender a polir espelho, ele sabe que não pode fazer aquilo. E o Hubble foi colocado em órbita, um negócio de bilhões de dólares, que estava sendo construído fazia 20 anos, né, um projeto que durou 20 anos de construção, e não verificaram aquilo. Quer dizer, a empresa que fez aquilo cometeu um erro porque o instrumento não estava bem calibrado, mas eles tinham que ter verificado antes de colocar em órbita, porque depois, para corrigir isso aí com o telescópio em órbita, é muito mais trabalhoso, muito mais custoso, mais difícil, poderia ter dado errado. Né? Então acabaram conseguindo remendar razoavelmente. Deu sorte que deu para remendar, porque embora a curvatura fosse incorreta, ela era uma curvatura suave que seguia um padrão que podia ser compensado por uma outra curva. Aí eles acrescentaram uma câmera que tinha uma outra lente corretora e acabaram conseguindo imagens adequadas. Né? Eles fotografaram imagens que eles conheciam o que seria esperado que fosse produzida de imagem, compararam com a imagem defeituosa e, o mapeamento dos pontos incorretos e corretos, eles corrigiram como deveria ser produzida a lente para corrigir essa deformação. E aí conseguiram remendar, e ficou um remendo até muito bom. Mas quer dizer, a NASA, que é uma instituição que as pessoas respeitam muito, uma instituição famosa, né, e cometeu um erro relativamente básico com o Hubble, que é um telescópio. Eles esperaram 20 anos para colocar aquilo em órbita, eles tinham uma expectativa muito grande, e não perceberam que tinha um erro ali que um astrônomo amador que constrói telescópios percebe que está errado, né? Desde que verificasse antes de colocar em órbita. Então, muitas falhas são por negligência, outras são por imperícia. No caso da NASA, foi por negligência e não por imperícia. Eles teriam condições, todos eles, qualquer um deles que trabalhou na equipe do Hubble, se tivesse verificado antes de colocar em órbita, teriam percebido o problema. No caso dos bancos, provavelmente algumas pessoas que trabalham nesses bancos teriam percebido desde que tivessem sido consultadas ou instruídas para verificar o que estava acontecendo. Então, alguns erros são cometidos por imprudência ou por falha das pessoas que tomam as decisões de gestão. Outras pelas pessoas que são responsabilizadas pelas verificações, pelas auditorias. Né? E outras por incompetência mesmo, né? Por imperícia, para usar um eufemismo mais leve, por imperícia, porque não tem conhecimento necessário para verificar que está errado. Essas falhas por imperícia, eu acho que são as que seriam mais trabalhosas para corrigir. As outras só os caras querem vergonha na cara que eles resolvem, né? Porque eles colocarem pessoas incompetentes em cargos de responsabilidade, que são importantes, é uma questão simples de resolver, basta que a pessoa tenha bom senso e coloque as pessoas capacitadas nas funções corretas. Agora, o caso das pessoas que não tenham ou o conhecimento ou a compreensão para resolver os problemas da maneira adequada, já é muito mais trabalhoso, porque você tem que ou treinar a pessoa para que ela tenha o conhecimento adequado para lidar com aquilo, ou mais difícil ainda, você tem que fazer com que a pessoa desenvolva a capacidade de compreender os problemas para que ela possa perceber, pensar de uma maneira diferente, né? Porque mudar a capacidade de compreensão é muito mais difícil do que mudar o conhecimento. O conhecimento você acrescenta a informação ou exercita um pouco a aplicação daquela informação, a pessoa passa a ter aquele conhecimento. Agora, mudar a compreensão é muito mais complexo, muito mais trabalhoso. A pessoa tem que mudar a maneira de pensar, de analisar como as coisas funcionam. Isso, no caso desses gestores, por exemplo, seria mais fácil substituir esses gestores, não só os gestores, mas as pessoas que ocupam cargos que tomam decisões importantes, que levam esse tipo de erro com esse tipo de desastre, né?
E outros desastres, citei o desastre do Hubble, citei os exemplos do Madoff, mas eu acho que um exemplo mais grave do que o do Madoff, embora não tenha sido propriamente... Assim, foi também fraude, né, do subprime de 2008, só que foi uma fraude que contou com o amparo e o endosso do governo. É um tipo diferente de fraude, é uma fraude que foi, pode-se dizer, institucionalizada. O Madoff foi uma fraude que o cara foi preso. O infrator foi condenado à prisão. No caso da fraude do subprime, foram muitos bancos, muitos funcionários, muitos executivos que participaram da fraude. Era um número tão grande de pessoas que conspiraram para a execução dessa fraude que o governo acabou nem punindo ninguém. Talvez alguns poucos tenham sido punidos, pegaram os bodes expiatórios lá para punir, mas muitos dos que participaram desse processo não foram punidos, ficaram com o lucro que eles tiveram nas vendas eles falavam de consórcios ninja, consórcios eram créditos ninja, né, que eles aprovavam com muita facilidade, a pessoa não tinha probabilidade razoável de pagar o financiamento que ela estava solicitando, eles aprovavam mesmo assim. Então, fraudavam, orientavam as pessoas, né, fala isso aqui que a gente aprova o seu crédito. Então, eles todos conspiraram para que essa fraude acontecesse e não houve punição nenhuma. Então, quer dizer, tem fraudes, inclusive, que acontece esse tipo de coisa e não é nem por incompetência e nem por negligência. É uma fraude meio que intencional, né? É uma corrupção generalizada em que os principais agentes do mercado estão interessados em produzir aquela fraude. Eles acham que tudo bem, eles vão fazer aquilo, vão ganhar dinheiro, né? E o pior é que depois que eles cometem a fraude, o governo, a partir do momento que o governo e as autoridades não punem essas pessoas, elas meio que estão incentivando a repetir, né? Porque se não aconteceu nada, ele vai fazer de novo. Uma complacência. Oi? Uma complacência. Então, eles estão sendo complacentes, estão sendo até estimulantes, estão incentivando a repetir a fraude. Né? Estão tolerando, estão sendo complacentes porque se o cara ganhou muito dinheiro com aquilo e não sofreu punição nenhuma, é meio que um incentivo a fazer de novo, porque ele sabe que não vai. Perfeito. Igual um exemplo claro, né, dos cassinos digitais que a gente está tendo agora, né? Que é um exemplo bem claro disso, né? Não deu problema com um, o pessoal foi fazendo, até chegar no bolo de neve que hoje em dia tem mais cassino do que farmácia, né? Se tu for ver. Então, essa questão dos cassinos, em alguns aspectos, eu tenho um posicionamento bem nebuloso, não muito bem definido em relação aos cassinos, se é uma coisa positiva ou negativa, porque o cassino é uma forma, o governo deveria se apropriar disso, o governo deveria controlar e cobrar impostos, é tipo uma forma de imposto facultativo. A pessoa paga se ela quer, a pessoa não é obrigada a jogar cassino. Ela vai jogar no cassino se ela quiser. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nem cassino da Vegas, não tem a Musical, não tem cidade,